Olá, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu venho trazer um assunto interessante. Fique aí para você poder ouvir quais são as regras que você não deve quebrar para que você tenha uma vida espiritual e material bem-sucedida. Sim, meu irmão, minha irmã, regras espirituais dadas pelo nosso Deus. Claro que eu não vou aqui enumerar todas, porque eu faço vídeos curtos, né? Mas eu posso fazer a parte número 2. Isso se vocês deixarem no comentário aqui embaixo, se vocês gostaram do número 1, eu faço o número 2. Porque existem várias regras espirituais que o homem não deve quebrar. Então deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para toda vez que eu colocar um vídeo aqui, o YouTube informar você. Comente aqui embaixo, porque o vídeo de hoje tá uma beleza. Depois da vinheta a gente volta. Meus irmãos, vamos lá. Pega a sua Bíblia, porque agora nós vamos abrir em vários livros, capítulos e versículos. Então hoje a gente vai passear um pouco na Bíblia. Então a primeira regra que você não deve quebrar, que é honra teu pai e tua mãe. Você vai ver isso no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, e também em Efésios 6, do 1 ao 3. A raiz hebraica, quando as escrituras dizem honra teu pai e tua mãe, ali está querendo dizer também honra os teus antepassados, ou honre os mais velhos, né, principalmente da sua família. Ou seja, meu irmão, minha irmã, não é só honrar o pai e a mãe, é honrar os avós, né, os tios, né, e até mesmo os primos mais velhos. Ou seja, honre os mais velhos. Dar honra quer dizer você olhar com respeito, você ter um respeito pelos mais velhos, pelos antepassados da nossa família. Quando morre, né, alguém da minha família, né, tanto da parte da minha mãe como da parte do meu pai, eu digo para os meus primos, para os meus tios que ainda são vivos, que uma parte da história da família está indo embora. Sim, porque cada membro da nossa família tem uma história, né, que se passou com nossos avós, com nossos tios. Então, essas pessoas mais velhas, elas contam histórias que quando ela morre, né, se ela não contou, a gente nunca mais vai saber. Então, nós devemos honrar, né, os mais velhos da nossa família, os nossos antepassados. Então, quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, a palavra na raiz hebraica ali quer dizer os mais velhos, antepassados da nossa família. A Bíblia fala que esse é o primeiro mandamento com promessa. Porque quando você honra a palavra de Deus, Deus ele também honra você. Então o segredo é respeitar tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus manda, nós temos que cumprir. Porque o Senhor, ele honra com a palavra dele. Então nós também temos que cumprir, né? Nós temos que honrar a palavra de Deus. Então esse é o primeiro mandamento com promessa. A Bíblia diz que aquele que faz isso, né, tem os dias prolongados, vive bem. Então quando Deus manda honrar pai e mãe, é para que a gente possa dar valor aos nossos pais. E o engraçado é que a Bíblia não diz que o teu pai tem que ser um bom pai ou sua mãe uma boa mãe. Não, a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe. Independente se ele é bom, se ele é ruim ou não, ele vai prestar conta com Deus, mas a Bíblia manda você honrar. Então, meus irmãos, essa é a primeira regra espiritual para que a nossa vida possa estar, né, no rumo certo, espiritualmente falando, porque nós temos uma vida espiritual, mas nós temos uma vida material também. Então, a vida espiritual, ela influencia na vida material. Tudo que a gente faz mexe com o mundo espiritual. Então, se você quer ter uma vida bem-sucedida, faça o que a palavra de Deus manda.
E a primeira delas é honrar pai e mãe. Uma das regras, né, que o Espírito Santo de Deus impôs ao homem também é respeitar as autoridades. Meu irmão, minha irmã, sabia que você tem que respeitar as autoridades? Claro, aquelas que são fraudulentas e a gente percebe, né, que são autoridades autoritárias, essas nós não devemos ter respeito por elas. Você não vai arrumar briga com elas, mas você não deve considerar esse ou essa como autoridade. As verdadeiras autoridades são aquelas que dão bons exemplos. Mas enfim, independente disso, a Bíblia manda você honrar. Se você ler em Romanos, capítulo 13, do 1 ao 2, você vai ver que o Espírito Santo de Deus deixa uma regra para o homem, que as autoridades governamentais e as autoridades, né, militares, força de segurança, enfim, todos aqueles que exercem uma autoridade, seja no trabalho, no colégio, né, ou no meio militar, nós devemos respeitar. Porque a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Então aquele que quer se rebelar contra uma autoridade, ele está se rebelando contra uma criação de Deus. E Deus toma isso como afronta. Então, uma das regras que nós devemos respeitar é: nunca se levante contra uma autoridade. Se você achar que está sendo acharcado, né, por uma autoridade, entrega na mão de Deus. Mas se você quer ter uma vida material e espiritual bem-sucedida, honre seu pai e sua mãe e não se levante contra uma autoridade. Isso também é uma regra espiritual muito importante. E quem deu essa regra foi Deus. Vamos para a terceira regra. Uma das coisas que o homem, o ser humano, a mulher, o homem tem que fazer é honrar as promessas que são feitas. Se você quer ter uma vida espiritual e material bem-sucedida, honre aquilo que você promete. Meu irmão, minha irmã, quando você promete alguma coisa, quando sai alguma coisa da sua boca, quando você fala alguma coisa, você tem que cumprir a tua palavra. Uma das coisas que dá legalidade a Satanás de trabalhar na vida do homem, de atrapalhar, de arrasar a vida de um ser humano, é quando o ser humano usa de mentira, porque a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Então, se você falar alguma coisa, se você prometer alguma coisa a alguém, cumpre, honre com a sua palavra. Se você for no livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 12, você vai ver que está escrito: assim falai, assim procedei. Lógico, ali o princípio é: se você cobra alguma coisa a alguém, você tem que estar fazendo para poder cobrar. Porque tem muita gente que dá mau exemplo. Tem muita gente que obriga alguém a fazer alguma coisa, mas essa pessoa mesmo não faz. Esse é o chamado fariseu. Esse é o chamado hipócrita. A hipocrisia vem quando você demonstra uma coisa que você não é. A hipocrisia também ela é demonstrada quando você fala e não cumpre aquilo que você fala. Meu irmão, é muito ruim uma pessoa que promete as coisas, que faz negócio, né? E não cumpre aquilo que a pessoa fala, né? Não, ela exige a outra pessoa cumprir, mas ela não cumpre as obrigações dela. Então, assim falai, assim procedei. Se você cobra alguma coisa de alguém, você também tem que fazer. Isso também é honrar a sua palavra. Se você deu a sua palavra que vai dar alguma coisa para alguém, que vai fazer alguma coisa para alguém, se você prometeu alguma coisa, a Bíblia mostra que você tem que cumprir o que você está falando. Um dos maiores exemplos é o próprio Deus. A Bíblia mostra que Deus ele fez o mundo com a sua palavra. Haja luz, houve luz. Haja separação entre águas e águas. E as águas foram separadas. Muitos dizem que tem a ver com água salgada, água doce, ou as águas que ficavam, né, acima da terra, as que ficavam mais embaixo, enfim. Mas as águas se separaram. Deus mandou que brotasse a relva, né, no solo terrestre. E assim como ele falou,
aconteceu. E todas as promessas de Deus, elas se cumprem, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, uma terceira regra, não necessariamente nessa ordem, mas eu separei aqui algumas regras espirituais para que o homem possa cumprir. Até mesmo porque se você não cumprir, a sua vida não vai bem. Honre a sua palavra. Vamos para a quinta regra. Uma das regras principais da palavra de Deus é: ajude as pessoas. Sim, meu irmão, minha irmã, se você quer ter uma vida bem-sucedida, se você quer que o Espírito Santo de Deus te abençoe, você tem que plantar para depois colher. No meio de um plantio, não existe esse negócio de você colher aquilo que você não plantou. Sim, se você tem uma terra, a terra está deserta, e você quer colher, vamos supor, alface. Então, o que você tem que fazer? Plantar alface. Só depois que você planta é que você colhe. Tem um ditado que diz que você pode escolher o que você planta, mas você não pode escolher o que você vai colher. Porque se você plantou, você vai colher aquilo que você plantou. Então a Bíblia mostra que se você ajuda as pessoas, quando você precisar, vão te ajudar também. Leia Provérbios 21:13, que diz o seguinte: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não será ouvido. Então todas as vezes que você ajuda, claro, quando você pode ajudar, você tem que ajudar. Isso é um mandamento bíblico. Toda vez que você ajudar alguém, isso está sendo anotado num caderninho lá em cima, num caderno celestial. Sim, porque no livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, a Bíblia diz que tem livros e tudo que a gente faz fica anotado nesses livros. Então toda má ação do homem e toda boa ação, ou as boas ações, as más ações do homem, fica registrado. E um belo dia tudo isso será cobrado do homem. Não pensa você que fulano fez e aconteceu, né? Fez coisas ruins, morreu bem, não pagou, mas do outro lado ele vai ver o que está esperando por ele. A Bíblia diz que Deus é o justo juiz e ele vai cobrar corretamente a cada um. Mas também se levantou Jesus, aquele que, quando você se entrega para Ele, quando você recebe Jesus como teu Salvador, a Bíblia mostra, a Bíblia diz que você está livre do julgamento, porque Ele já pagou os pecados por nós. Então, minha irmã, meu irmão, ajude. Isso é um princípio bíblico, é uma regra bíblica, isso vem da palavra de Deus. Todas as vezes que você puder ajudar alguém, você ajude, porque conforme você ajuda, quanto mais você ajuda, mais o Espírito Santo de Deus devolve para você. Eu nunca vi uma pessoa plantar uma semente e nascer apenas uma semente. Toda vez que você planta uma semente, nasce uma árvore e dá muito mais semente. Ou seja, tudo que a gente faz é devolvido para nós 10, 20, 30, 100 vezes mais. Quanto mais você fizer o bem, mais o bem volta para você. Em Lucas 6,38 diz assim: dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, medirão a vós. Ou seja, da maneira que você trata uma pessoa, você será tratado também. Então trate as pessoas da melhor maneira possível, mesmo que essa pessoa seja seu inimigo. Esses são princípios espirituais. Eu vou recapitular aqui. O primeiro princípio espiritual, esse é o número 1, honra seu pai e sua mãe. O segundo, respeite as autoridades. O terceiro, honre a sua palavra. O quarto, ajude assim que você puder ajudar alguém. Ajude alguém. E o quinto, esse aqui eu deixei por último, é não fique devendo nada para ninguém. Você sabia que a Bíblia chama de escravo aquele que deve alguma coisa para alguém? Provérbios 22. Pois é, em Provérbios 22:7 diz assim:
O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo daquele que o empresta. Ou seja, se você pega um dinheiro emprestado com alguém, ou algum objeto, alguma coisa, e não devolve, a Bíblia diz que você está escravizado por essa pessoa. Claro, isso é uma metáfora para dizer que você vai estar sempre devendo àquela pessoa, e isso no mundo espiritual conta muito. No livro de Romanos, no capítulo 13, versículo 8, o apóstolo Paulo escreve assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Meu irmão, a única coisa que a gente pode ficar devendo é o amor, porque ninguém vai amar com o amor de Cristo. Nós não temos condição, de atingir o amor que Deus tem pelo homem, até mesmo porque nós estamos numa carne, e essa carne, ela limita muito as nossas emoções, as nossas ações, os nossos pensamentos. A carne, ela é uma espécie de prisão, é por isso que nós temos que viver no Espírito. Então, não fique devendo nada para ninguém. Se você deve, paga. Se você pegou emprestado, devolva. Porque dever alguma coisa para alguém no mundo espiritual é visto como escravidão. Isso é Bíblia. Meu irmão, minha irmã, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aqui no comentário aqui embaixo. Existem muito mais princípios espirituais. Se eu ver que o pessoal gostou, eu faço o número 2. A Bíblia diz que a gente erra por falta de conhecimento. A vida de muita gente é travada porque não conhece as Escrituras e nem a profundidade delas. Então, se você gostou, dê o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, acione o sininho para toda vez que eu postar um vídeo aqui, o YouTube informe a você. Deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Que Deus possa te abençoar e muito obrigado.